Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, Glória a vós, Senhor. capítulo 10, versículos 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, querida Clarinha, nos seus 15 anos, quando a gente escuta, lê, medita o Evangelho, a gente mergulha no mistério da salvação. Hoje encontramos Jesus chamando os seus apóstolos, aqueles que ele escolheu, segundo o seu coração. De fato, todo chamado é exclusivamente uma ação de Deus. A resposta, porém, depende de quem é chamado. Chamou-os para o exercício do seu ministério. Não os enviou para falarem de coisas estranhas ao seu coração. Ele os constituiu para anunciar o reino de Deus. O reino que ele trouxe, o reino prometido a Israel desde os tempos mais antigos. A esperada promessa. Ele, para cumprir os desígnios do Pai, constitui a sua comunidade apostólica. Interessante que ele passa uma noite inteira em oração, antes de escolher os eleitos. Aliás, tudo quanto ele faz, até mesmo os grandes milagres, sempre é antecedido de um momento de oração, de comunhão com o Pai. E como nós precisamos aprender essa regra. Pedir a Deus luz antes de agir, antes de fazer qualquer coisa. Chamou-os e deu-lhes nomes. Bonito o gesto, né? Recorda-nos a origem de nossa igreja, a nossa herança apostólica. E Mateus quer nominar cada um deles, inclusive Judas, a quem ele chama o traidor. Mas, depois de chamá-los, eu vejo Jesus reunindo os seus, caminhando com eles, começando a ensinar as coisas que eles nem compreendiam. Contemple Jesus formando a sua comunidade. E como nós precisamos ter esse desejo de formar discípulos, discípulas, segundo o coração dele. Não os chamou para si, mas para enviá-los em seu nome para anunciar o reino de Deus. Em vosso caminho, anunciai, anunciai
O reino de Deus está próximo. Podemos dizer hoje, em nome dele, pelos caminhos da vida, anunciemos que o reino já chegou. Apresentemos Jesus ao mundo. Falemos de sua pessoa tão humana e tão divina, para que todos possam conhecê-lo. E conhecendo-o, se apaixone por ele. Façam a mesma experiência dos apóstolos. Continue a sua missão. Falem do seu amor ao mundo descrente, amargurado por tantos ódios, violências. Falemos desse amor e testemunhemos esse amor mais por atos do que por palavras. Que as palavras deem lugar a gestos concretos de fraternidade, de amor, de acolhida. E então, com certeza, muitos se surpreenderão pelo nosso modo de viver, pelo nosso jeito de anunciar as coisas do reino. O mundo tem carências, necessidades de pessoas que anunciem o reino de Deus. Imaginemos essa realidade complexa na qual vivemos. E podemos ver os sinais desse reino de formas visíveis, concretas. Quando, do início da invasão soviética à Ucrânia, 6 milhões de ucranianos, mulheres, jovens, crianças, fugindo a pé, desesperados. Quando chegaram à fronteira da Polônia, o que encontraram? Lindos gestos do reino. Centenas de pessoas que os aguardavam de braços abertos. Ofereciam água, cobertores, um frio de 10 graus abaixo de zero. Gestos concretos do reino constroem a civilização do amor. Serão para esse mundo descrente, ateu, materialista, a eloquente pregação de Jesus nos dias de hoje. Tão bonito. Lindos são os gestos de quem acredita nesse reino. Vocês devem ter visto na internet aquele jovem que, socorrendo um ancião ucraniano, percebia que ele tentava, porque doente de Alzheimer, ele não conseguia pegar o pão, sua mão tremia, e ele olhava porque estava com fome, e quando pegava o pão, não conseguia levá-lo à boca. E aquele jovem de 15 anos se aproximou, abraçou, pegou o pão e começou a colocar o pão na boca daquele ancião. Os olhos daquele menino brilhavam tanto, mas poucas pessoas talvez tenham observado que aquela imagem na internet é o sinal da presença de Jesus, do seu reino em meio a nós. Como precisamos despertar para esses gestos, porque no evangelho de hoje ele ordena aqueles que ele chamou: ide pelo caminho, anunciai, o reino de Deus está próximo. E nós dizemos hoje: ide, anunciai que o reino de Deus está no meio de nós. Por isso fazemos Eucaristia, por isso celebramos saudades, lembranças, gratas lembranças de pessoas que foram sinais da bondade de Deus nas suas famílias, na comunidade. Por isso, na Eucaristia, nós celebramos a nossa esperança, a vida. Como é belo celebrar a Eucaristia. Hoje nós nos unimos à família de Clarinha, que veio de Petrolina, para celebrar os 15 anos dessa menina de Deus. Eu chamo Clara, menina luz, pois não tendo os olhos, ela enxerga tantas coisas e nos ensina que amar é na vida a coisa mais importante, pois quem não ama, não vive. Quem ama está perdido. Sejamos capazes, de irmãos e irmãs, de entender que o reino de Deus acontece por sinais,
em pessoas, por gestos. E então diremos: a nossa certeza, a nossa alegria é que somos de Deus. Assim seja. Amém.